Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite a você que nos acompanha neste momento pela nossa página no Facebook. Sejam bem-vindos à nossa celebração do 12º domingo do tempo comum. Que esta Eucaristia nos dê coragem para anunciar o Evangelho sobre os telhados, como nos pede Jesus no Evangelho de hoje. Em sintonia com o 2º sino do Arquidiocesano de Juiz de Fora, que nos convoca a todos os batizados a assumir a missão deixada por Jesus, fazei discípulos meus. Cantemos, iniciando a nossa celebração. Pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, é o nosso ato penitencial, nosso momento de pedir perdão a Deus de nossas faltas. Eu convido a você na sua casa, a quem está aqui hoje presente em nossa missa, a inclinar um pouquinho sua cabeça no instante de silêncio, fazer o exame de consciência, coloque-se na presença de Deus, que é cheio de misericórdia e de perdão, e peça a Ele para nos perdoar de nossos pecados. Nosso exame de consciência silenciosamente, depois cantemos pedindo perdão. Cantemos. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo da noite
misericórdia. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, meus irmãos e irmãs, cantemos nosso hino de louvor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A voz louva o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Deus, dá-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assentados aqui na igreja, você também na sua casa, se assente nesse momento, ouça atentamente a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens, e ouvi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. O Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês o sentimento do coração. Rogo-te, me faças ver tuas vinganças sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.
vossa causa é que sofri tantos insultos e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, e procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde de Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Algum do povo exclama como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, pra mim soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados.
Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nós acolhemos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui na igreja. Nós acolhemos também a palavra, você que está na sua casa, com muito carinho, com muita alegria, nessa noite que estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. No último domingo, nós ouvimos Jesus convocando 12 para a missão. Entre os discípulos, ele escolheu 12 apóstolos, que ficasse mais próximo dele, que ficasse ouvindo a formação do Mestre. Ele formando a consciência de 12 apóstolos. Mas quando ele chamou, os 12 disseram sim ao convite que Jesus fez. Mas o chamado também implica outra coisa. O chamado implica também provações, implica perseguição. Ninguém está isento de não sofrer por abraçar o Evangelho de Jesus. Aqueles 12 apóstolos, que foram os primeiros, um grupinho pequeno, sofreram as consequências do sim que disseram a Deus. No decorrer da história, meus irmãos e minhas irmãs, muitos santos e santas, homens e mulheres que talvez não estão nos nossos altares, também sofreram as consequências de abraçarem com coragem o Evangelho de Jesus. A nossa padroeira, Santa Bárbara, é um grande exemplo para nós do testemunho fiel à palavra de Deus. Ela, que era uma jovem, que abraçou o cristianismo contra a vontade do Pai, sofreu perseguição, tortura e, por final, a morte, porque acreditou, depositou a fé em Deus e não negou a fé, mas sofreu as consequências da sua fé, que foi o martírio. Santa Bárbara, para nós que temos ela como padroeira, é um exemplo de seguimento fiel ao Evangelho e a Jesus. Peçamos a Deus também que tenhamos a mesma coragem de Santa Bárbara. Talvez nenhum de nós, se Deus quiser, vai passar pelo martírio do corpo, mas podemos passar pelo martírio da nossa alma, o martírio da entrega. Talvez ninguém vai nos perseguir, ameaçando nossa vida, mas podemos sofrer perseguições de fofocas, calúnias, pessoas que nos desejam mal. Tudo isso pode acontecer com um seguidor de Cristo, que proclama com coragem o seu Evangelho. Então que o Senhor nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, a mesmo ameaçados, diante de qualquer circunstância, tenhamos a coragem de anunciar a palavra de Deus. Que essa Eucaristia, que a participação na mesa do Senhor, alimente e nos dê coragem para também hoje dar um testemunho bonito de Jesus na nossa comunidade e na nossa sociedade. Nós sabemos bem que o sofrimento faz parte da natureza humana. Todos nós vamos sofrer de uma doença física, de qualquer tipo de doença, nós corremos no decorrer da vida, isso pode acontecer conosco. Mas aqui existe outro sofrimento. O sofrimento tem uma causa, e a causa do sofrimento aqui é o Evangelho, que talvez não traz doença, uma dor física, mas pode trazer doenças, muitos outros sofrimentos, que não só físico, mas também sofrimentos espirituais.
que você vai deitar na sua cama e vai ficar inquieto, que você vai se sentir ameaçado, amedrontado, com medo de alguém que possa nos ameaçar, e até mesmo com o risco de tirar nossa própria vida. Pessoas, instituições, tantas coisas por aí que a gente fala do Evangelho e não quer saber da palavra de Deus. Quando eu leio a leitura de hoje do profeta Jeremias, da primeira leitura de hoje, Jeremias é um protótipo de Jesus. O servo sofredor dos profetas é o profeta Jeremias. Dos 15 profetas, é o que mais sofreu perseguição, solidão, abandono, exclusão, inclusive dos seus parentes e amigos. O profeta Jeremias, quando foi convidado por Deus a anunciar o Evangelho, era um jovem. Como muitos jovens da comunidade abraçam o Evangelho, Jeremias era um jovem. E de repente, na sua juventude, na flor da juventude, aceitou o convite, mas não tinha noção do risco e das consequências do convite que ele aceitou de Deus de anunciar a sua palavra no Antigo Testamento. Contra um rei que estava abraçando outros deuses pagãos. Não só o rei, mas também o povo seguindo o rei Joaquim naquele momento do século VI, VII a.C. E Jeremias anuncia a palavra contra o rei e contra o povo que estava indo contra a vontade da aliança, da primeira aliança. E qual foram as consequências de Jeremias? Perseguição. Foi o que ouvimos hoje na leitura. Inclusive os próprios amigos de Jeremias estavam esperando o momento para pegá-lo em algum momento da vida. E alguma surpresa que ele fizesse, apanhar e desforrar Jeremias de açoites e muitas coisas, torturas que um mártir passa. Os próprios amigos de Jeremias querem o trair. Eu falei outro dia aqui da amizade entre Elias e Eliseu. Aqui também vale para nós hoje. Os nossos amigos, às vezes, nos querem ver pelas costas. Um amigo de verdade, meu irmão, minha irmã, nos ajuda a superar nossas fraquezas, nos ajuda a corrigir os nossos erros, nos chama a atenção porque nos ama, mas jamais fica na espreita, esperando o nosso erro para rir de nós. Esses amigos de Jeremias esperavam ele errar para fazer alguma coisa de ruim com ele. Deus me livre de amizade assim, eu não quero amizade dessa. Jeremias passou por isso e no momento pensou em desanimar da missão, de tão difícil que ela era. E chegou a fugir, chegou a ficar bravo com Deus, chegou até mesmo a pedir a própria morte, porque a missão estava muito difícil. O texto de hoje é uma oração que chama Lamentações de Jeremias. E ele faz uma oração aqui hoje. E é bonito que ele fala: ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te que me faças ver tua vingança sobre eles. Às vezes hoje nós queremos vingar alguém que nos faz mal com as nossas próprias mãos. Mas aqui Jeremias tem confiança que em Deus vai intervir na vida dele. Que a justiça não será ele que vai resolver, mas Deus que vê tudo e prescruta os corações, consegue ver a maldade do coração humano. Então, quando nos sentimos ameaçados, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos a mesma fé que Jeremias teve em Deus. Deixemos que Deus resolva tudo, porque Ele vai resolver da melhor forma possível. E ninguém precisa ficar perdendo sono ou pensando em desanimar da missão, porque alguém está nos perseguindo, querendo o mal de nós. Então, que esse exemplo bonito de Jeremias, que mesmo sofrendo, confiou em Deus inteiramente, também seja o nosso exemplo nessa noite. Cantar ao Senhor louvores pelo bem que Ele realiza em nossa vida. O salmo de hoje, primeira resposta, lembra Jeremias? Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Mas os primeiros versículos do salmo, eu fiquei pensando justamente em Santa Bárbara, que enfrentou dentro da própria casa inimigo que era o seu pai, que não aceitou a conversão da filha. O salmo diz assim: por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Amar a Deus é muito mais do que sentir rejeitado por alguém.
Eu costumo dizer assim, se você se sente rejeitado por alguém, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu amigo, sabe que tem alguém lá em cima que nos ama muito mais do que alguém aqui na terra, que nos protege com amor de pai, que nos ama com amor de mãe. Essa pessoa é Deus, que nos protege, nos guia e nos conduz com amor de pai e amor de mãe. O nosso irmão leu para nós a segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos. Eu anotei um trechinho aqui, que Paulo contrapõe Adão a Jesus, ou Jesus a Adão. Com Adão entrou o pecado no mundo, e com Jesus entrou a salvação. Quem segue Adão, segue o caminho da morte. Não só morte física, mas também morte espiritual. Quem segue a Jesus, tem salvação e tem vida. Vida que não termina com a morte física, mas continua em Deus, vida eterna. E o pecado é justamente fruto de quem abraça Adão. Qual foi mesmo o pecado de Adão e Eva? Desobedeceram a Deus. Comeram o fruto proibido que a serpente do mal ofereceu. Porque queriam ser como Deus, resolver tudo por conta deles. Até hoje, meu irmão, minha irmã, Deus venceu, na verdade, na ressurreição, morte e ressurreição, Deus venceu a serpente que ofereceu o fruto a Adão e Eva. Mas até hoje, a serpente não desanimou de oferecer fruto do pecado para nós. Quem aceita o fruto proibido, segue Adão até hoje. E qual que é o fruto proibido mesmo? Adultério, morte, corrupção, ser pessoa que não transmita paz, mas violência, fofoca, calúnia. Tudo isso é fruto de quem segue Adão. Não é fruto de quem abraça Cristo, sua cruz, Salvador. Então, uma perguntinha que eu fiz hoje de manhã, não tem ninguém aqui de manhã na missa das 9, não tem ninguém? Nós somos mais de Adão ou somos mais de Cristo? Adão é desgraça, e quem abraça Cristo, abraça a graça abundante que é derramada sobre nós. Então, Deus nos ajude sempre a abraçar a Cristo, mesmo nas dificuldades da vida, mesmo que enfrentemos sofrimentos e tribulações, a graça de Deus sempre caminha conosco, como caminhou com muitos, inclusive, mais uma vez, nossa padroeira Santa Bárbara. E para terminar, eu não quero alongar muito, eu notei 3 conselhos do Evangelho para nós hoje. O primeiro conselho, ele fala 3 vezes, não tenhais medo. Nós sabemos que um tipo de medo é importante. Quando você vai em Juiz de Fora, que o trânsito tem mais carro do que Santa Bárbara, né? No trânsito, você vai atravessar a rua, o que você faz? Você não chega lá assim, igual Santa Bárbara, você atravessa e olha para o lado, né? Você faz assim, Juiz de Fora? É ruim, né? Você olha para a direita, olha para a esquerda, vê se o sinal está vermelho mesmo para os carros e atravessa. Esse medo significa que nós preservamos a nossa vida que Deus nos deu. Esse medo é importante, não é medo de não fazer, é medo de preservar a nossa vida. Estamos aí usando máscara, usando álcool em gel, porque queremos proteger a vida que Deus nos deu. Mas existe um medo que paralisa, que nos faz ficar de braços cruzados assim, sem fazer nada, inclusive do Evangelho. Quando estamos no meio de pessoas que não são católicas, que não seguem o Evangelho, qual a nossa reação? Qual a nossa postura quando pessoas hoje não querem saber mais de Deus? Nós não precisamos falar com palavras, arrumar discussão por palavras, mas que a nossa postura, meu irmão, minha irmã, seja uma postura corajosa de anúncio do Evangelho. Deus não quer nenhum discípulo missionário que tenha medo, mas quer todos os homens e mulheres corajosos, como foi o nosso exemplo, a nossa mártir de Santa Bárbara e muitos outros que nós conhecemos. Esse é o primeiro conselho. Não tenhais medo de anunciar a palavra de Deus. O segundo conselho, ele fala justamente no versículo, ver se eu acho aqui. Pois nada de encoberto que não seja revelado. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Outra coisa nossa, ser criativos para anunciar o Evangelho. Nós estamos agora no tempo da pandemia. Deus está nos ajudando, o celular ali, a internet, tem nos ajudado a levar o Evangelho a muitas casas, muitas residências têm assistido a nossa missa aqui em Santa Bárbara. Talvez agora não sei quantos tem nesse momento,
Mas quando daqui uns 3, 4 dias, mais de 2.000 pessoas acompanham a nossa missa celebrada aqui nessa igreja de Santa Bárbara, com muita simplicidade e com muito amor. É uma forma de anunciar o Evangelho, subir sobre os telhados e anunciar o Evangelho. Que cada um consiga na vida uma forma criativa de anunciar o Evangelho da salvação. Ninguém precisa cair do telhado, né? Mas que vamos pelas ruas, percorrendo nossas ruas de Santa Bárbara e outras cidades que nos assistem agora, com coragem de anunciar o Evangelho do Senhor. Ser criativo no anúncio do Evangelho. Justamente o nosso hino do arquidiocesano, do sino do arquidiocesano, canta o que fala o Evangelho de hoje. Eu só vou ler o número 1. Convocados por Cristo nós fomos, escolhidos por Ele a ouvir os apelos do Santo Evangelho. Tempo novo está para surgir. Ide às ruas e sobre os telhados. Publicai a notícia então. Uma igreja sempre em missão escuta a palavra de Cristo que diz. Pois é urgente anunciar tempo novo que já vem, com esperança renovada, entusiasmada. Ide, fazei discípulos meus. O último conselho é o que Jesus fala justamente de ser solidário a Ele ou não. Os últimos versículos diz: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí é na hora do julgamento supremo diante do Senhor. Se aqui na terra nossas obras correspondem a um testemunho verdadeiro, não precisamos ter medo do julgamento de Deus, porque o maior advogado estará do lado do Senhor nos defendendo. Mas se aqui na terra eu pisei na bola, se aqui na terra eu me afastei de Deus, corro o risco de não fazer parte lá no reino dos céus do seu banquete eterno. Aí cabe a nossa perguntinha: e até hoje, na minha vida, eu ouço ou não sua palavra? Eu sigo ou não seus mandamentos? Eu vivo ou não a palavra da salvação? Que o Senhor nos ajude, então, a ser corajosos anunciadores da palavra de Deus. Hoje é dia de São Luís Gonzaga. A memória hoje não é celebrada porque hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é dia de rezarmos pelos jovens de nosso planeta, de nosso mundo, de nossa cidade. E também dia de rezar pelos seminaristas. O Gabriel está aqui, é seminarista do Seminário de Santo Antônio. São Luís Gonzaga é protetor dos seminaristas e dos jovens. Hoje tem muitos jovens aqui, graças a Deus. Dia de rezar. Ele era um jovem também que se entregou ao cuidado dos doentes. Num tempo difícil também de uma pandemia, de uma doença grave. E morreu da doença cuidando das pessoas. Um exemplo de doação. Então, que nós seminaristas rezemos por eles, pelo Gabriel em especial que trabalha conosco, para que Deus ilumine na sua trajetória de discernimento vocacional. E também é dia do imigrante, dos migrantes que mudam de região, de países, em procura de abrigo. E vocês veem todo dia na mídia como tem pessoas rejeitadas por muitos políticos por aí, que fecham as fronteiras para não ter acesso de outras pessoas. Agora a pandemia, convém mesmo não visitar ninguém que mora longe, nem viajar, correr o risco. Mas quantas pessoas saíram de outras cidades, meus irmãos e minhas irmãs, e encontraram aqui em Santa Bárbara acolhimento e vida nova. Muitas pessoas que moram aqui hoje vieram de outras cidades e aqui se encontraram e são felizes. Isso é um migrante. Agora imagine bem se ali embaixo tivesse uma placa proibindo qualquer entrada de pessoa que viesse de fora encontrar lugar na nossa cidade. Então que Deus nos ajude, não só na cidade, mas também na nossa igreja, ter espaço para todos nós. Eu convido a você que está na sua casa a fazer um instante de silêncio, a que está aqui também na igreja um pouquinho, rezar pelos seminaristas, pelos jovens, e que Deus nos dê coragem de anunciar o Evangelho no hoje, nossa história de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
De pé, meus irmãos, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não nos prometeu uma vida isenta de provações. Rezemos com confiança a Deus Pai nessa noite, para que acolha nossas preces comunitárias, dizendo juntos: atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Senhor, vós que nos garantistes vossa presença nas dificuldades, defendei a Igreja do medo, do desânimo e da acomodação, nós o suplicamos. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Vós que derramais vossa graça sobre as pessoas de boa vontade, tornai as autoridades comprometidas com a verdade e a justiça, nós o suplicamos. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Vós que nos exortastes a não ter medo, concedei força e perseverança aos que sofrem perseguição e tornai vigilante os acomodados, nós o suplicamos. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Vós que nos destes comemorar este dia favorável, concedei que nossa fé não esmoreça diante das dificuldades na vivência do Evangelho, nós o suplicamos. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Vós que nos concedeis comemorar este Dia Nacional do Migrante, favorecei a acolhida das pessoas que buscam vida melhor em outras regiões, nós o suplicamos. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Pelas pessoas enfermas que estão acamadas em casa, passando por alguma enfermidade nesses dias, nesses momentos, especialmente que está Covid-19, para que Deus fortaleça a fé de cada um deles, jamais perca a esperança da recuperação da saúde, e Deus os acompanhe por intercessão de Nossa Senhora. Rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor. Acolhei, ó Deus, as preces de vossos filhos e filhas nessa noite, reunidos em assembleia, em vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho o teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu.
da paz partilhada, do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada, do abraço e do pão. Orai, irmão, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazer que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Número 4, nossa oração eucarística. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de tudo, de todo o tempo, e permaneceis para sempre habitando em luz inacessível. Mas, porque sois do Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos a vossa criatura e a nos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas, criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas, na esperança da salvação. De tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho, para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes o vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em toda a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, para realizar vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, fiéis,
para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós os pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique essas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos esse grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei-os que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo, para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo, Papa Francisco, o nosso bispo Gil Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferece este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também os que morreram na paz do vosso Cristo, e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu fiel esposo, com os apóstolos e todos os santos, Santa Bárbara, possamos alcançar a herança eterna do vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos. Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, você na sua casa nesse momento, estenda seus braços aos céus. Rezemos juntos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus, nosso Salvador, nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos dos males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vem da esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, se és nossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não leia nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz. Eu sou o bom pastor e dou a vida por minhas ovelhas, diz o Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, estas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus esse pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante que nada há de prender, e sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade, estas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre
mais. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês podem sentar, por favor, por instantezinho. Quem está aqui na igreja, na sua casa também, o aviso não é para você, mas que você também possa ouvir nesse momento. Vocês viram que aqui na igreja agora nós mudamos a posição dos cofres de ofertório. Anteontem, se não me engano foi sexta, Dom Gil deu um novo decreto de orientações para as missas nesse tempo da pandemia da Covid-19. E nós sabemos que o dinheiro é uma coisa que passa de mão em mão e pode vir de longe também, de outras cidades, que pode ter pandemia da Covid no dinheiro, algum vírus no dinheiro. Então os cofres agora estão próximos da porta da igreja. Para quando você chegar, quiser depositar a sua oferta, o seu dízimo, você faz a sua oferta e passa álcool em gel na sua mão. E quando você for embora para casa, você quiser deixar para o final da missa, também possa fazer do mesmo jeito, passando álcool em gel na sua mão. O nosso ofertório vai ser mesmo sentados, cantando, rezando, ofertando a Deus a nossa vida, mas a oferta nossa material é feita dessa forma daqui para frente. Lá no decreto que o Dom Gil nos deu, está pedindo que cada padre procure o prefeito de sua cidade e converse com ele sobre o número de fiéis na missa. Lá tem até 30 pessoas que a gente pode celebrar daqui para frente. Então amanhã eu vou conversar com o prefeito Ismael e vou ver a possibilidade de aumentar o número de pessoas na nossa missa. Aí eu vou diminuir também as missas semanais e vou colocar a missa mais em outros dias, quero celebrar em outras comunidades, mas aqui na igreja será reduzido, porque o número de pessoas vai, se Deus quiser, poder ser maior. Essa semana eu vou sentar com o Gabriel aqui e vou marcar os bancos
Ninguém vai poder sentar pertinho mais. Todo mundo tem que sentar longe agora. Mais longe do que está, né? Por causa, justamente, do contágio da pandemia da Covid-19. Então, que o Senhor nos ajude a nos organizar para preservar a nossa vida, que Deus tanto nos deu, que nós tanto amamos, porque é fruto do dom de Deus. Ontem nós celebramos o Imaculado Coração de Maria. E anteontem, na sexta-feira, o Sagrado Coração de Jesus. E Maria, eu deixei ela aqui hoje, inclusive, para ser para nós modelo de seguimento fiel a Jesus. Maria falou pouco no Evangelho, quase não tem fala de Nossa Senhora. Mas até hoje, toda a Igreja Católica ama Nossa Senhora. Segue seu exemplo de mulher, de mãe, de fiel discípula do próprio Filho, que tem um coração tão grande, cheio de amor e misericórdia e humilde, como é o coração do próprio Filho. Então essa mãe cheia de amor, meus irmãos e minhas irmãs, a você que está na sua casa, nesse momento também nos assistindo, nos acompanhando, rezemos uma Ave Maria, pedir Nossa Senhora que nos proteja com amor de mãe, como bem ela sabe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Santa Bárbara, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que venha sobre vós, meus irmãos e minhas irmãs, sobre vossas famílias, sobre as crianças de nossa comunidade, sobre nossos irmãos e irmãs enfermas, que estão em casa acamados, ou algum hospital, cidade vizinha nossa, especialmente a questão do Covid-19, por intercessão de Santa Bárbara, nossa padroeira, que venha sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, abençoada noite. Obrigado àqueles que ajudaram na missa, a proclamar a palavra, a cantar o Gleice. A você que veio, muito obrigado. A você que nos acompanhou também de casa, muito obrigado. E de paz eu sempre vos acompanho. Graças a Deus. Chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais se pegar, mais se molhará. Nova semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de lugar, derrama. Chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais se pegar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e tantos frutos a se produzir na terra do